Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim a santa palavra de Deus: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Queridos, eu vou tratar nessa manhã de um dos assuntos mais fáceis de ser pregado. Fáceis, que é a oração. Juntamente com o tema do perdão, a oração não é difícil de ser pregado ou ensinado. O perdão, por exemplo, é fácil de ensinar ou pregar até se ter alguém para perdoar. É fácil falar sobre perdão. Quando você tem alguém para perdoar, aí que é complicado. A oração, da mesma maneira, também é fácil de ser pregada ou ensinada, mas difícil de ser praticada. Difícil. Isso porque a nossa carne não gosta de orar. E o diabo é o inimigo número 1 da oração. Não sei se já repararam como é difícil aquietar a mente. Se aquietar, pode ser de manhã. Você está ali para orar e vem uma porção de pensamento, uma porção de coisa na cabeça, um silêncio danado, mas a tua cabeça está ali uma confusão. Até aquietar a alma, como o Davi falou, aquieta-te a alma minha, às vezes leva tempo, mas é importante. Portanto, queridos, então, aí, embora a oração pareça ser algo tão simples, que até uma criança possa aí fazer, é também o trabalho mais sublime e santo que o homem pode realizar. E o mais lindo da oração é que não está aí vinculada a títulos, cargos eclesiásticos. Qualquer um pode orar. Você não precisa ser pastor, apóstolo, diácono, obreiro. Qualquer um pode orar e orar a Deus. E o interessante é que aí no versículo 5, Jesus não disse, se vocês orarem, mas quando vocês orarem. Esse quando aí é bem sugestivo e revela que a oração seria uma prática comum aos seus discípulos. Ou seja, vocês vão orar. Quando orarem, orem assim. Cuidado para não errar. Cuidado. Ou seja, para Jesus, a oração, assim como a respiração, era e é uma necessidade. Quem para de respirar, morre. É ou não é? Da mesma forma, quem deixa de orar também morre espiritualmente, pois a oração é a marca distintiva de alguém que está vivo para Deus. Pois quem não ora não é cristão de verdade. Orar, que eu estou dizendo, orar no sentido bíblico. Orar sabendo o que está fazendo, consciente que Deus está ouvindo e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E como já dizia o bispo de Liverpool, R.C. Riley, ele dizia que não basta apenas participar das orações na igreja, aos domingos, ou frequentar os cultos de oração durante a semana, na igreja ou em família. Também é preciso haver a oração particular, a sós com Deus. Sem isso, podemos até estar arrolados, ter o nosso nome como membro de uma igreja, mas não somos membros do corpo vivo de Cristo aqui na terra. Amados, veja bem, o canário canta porque ele foi criado por Deus para cantar. Deus colocou esse instinto no canário. A água voa porque foi criada por Deus para voar, e voar alto, acima das nuvens. O peixe nada porque ele foi criado por Deus para nadar. E o crente ora porque ele foi criado por Deus para orar. É simples assim. Não tem fórmula mágica. Não tem. Um outro detalhe ainda. Quem não ora está desviado. Ou nunca se converteu. Das duas, uma. Queridos, o cristianismo é, em essência, oração.
relacionamento com Deus. Em essência, é isso. É isso. Agora, o que é orar? É uma pergunta. John Bunyan, eu não sei se você já ouviu falar, ele é o autor daquele livro O Peregrino. Depois da Bíblia, é o livro mais lido e vendido da história no mundo. Foi escrito de dentro de uma prisão. E eu tenho vontade de colocar ele aqui, esse filme, para a gente ver num sábado, numa tela crente. É muito bom, alguns já viram. Quem já viu, vê de novo. E nunca é demais ler o livro O Peregrino e ver o filme. São 3 versões, tem desenho e 2 filmes, um mais antigo e um mais atual. Então, John Bunyan, ele diz que orar é derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder e com a ajuda do Espírito Santo. Essa é, para mim, uma das melhores definições que eu já li sobre oração. E eu vou repetir. Orar é derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder e com a ajuda do Espírito Santo. Amados, orar é ter comunhão com Deus eterno, o Deus santo, invisível, mas real. Ele é invisível. Eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus, nunca vi anjos, e nem demônios, e nem quero ver. Mas Deus é invisível, mas Ele é real. Então, orar é a própria essência da verdadeira religião, é o canal de todas as bênçãos, o segredo do poder e da vida. Como precisamos orar? Que essa aula venha te estimular, bota mais combustível em tua sede por Deus. Isso porque, queridos, é pela oração que as promessas esperam por seu cumprimento. É pela oração que o reino, desejamos o reino de Deus, pela vinda do reino de Deus. E é pela oração que a glória de Deus, ela é plenamente revelada e cumpre seus propósitos aqui na terra. Resumindo, orar é ter um relacionamento com Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Ainda aí no versículo 5, o Senhor Jesus diz que a oração deve ser de coração. É porque, assim, orar, rezar, muitos oram, rezam, mas tem que ser de coração. Versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar, aqui é na NVI, gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Interessante, Jesus diz que os hipócritas gostam de orar, mas infelizmente não é da oração que eles gostam, não é de Deus que eles gostam. Eles gostam de aparecer, gostam da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem, de se mostrarem, de ostentarem. Graças a Deus, acho que não tem isso no nosso meio, mas acontecia naquela época. Da pessoa fazer a coisa certa com a motivação errada para ser reconhecido como homem ou mulher de Deus de oração. Coisa estranha, né? Fazer a coisa certa com a motivação errada. Porém, queridos, Deus abomina a oração exibicionista dos hipócritas. Os hipócritas a quem Jesus se referiu aqui, eram religiosos da época. Pessoas que conheciam a Bíblia, queridos. Pessoas que liam muito e que oravam muito. Só que Jesus chama eles de hipócritas. Por quê? Eles ficavam em lugares públicos, de preferência nas esquinas, fazendo orações repetitivas e vazias. Qual o objetivo? O objetivo de serem vistos e aplaudidos por todos. Coisa de doido. É como aquele fariseu lá de Lucas 18. Foi ao templo para orar, mas em vez de orar, se auto-elogiou. Eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como os demais homens, tudo hipócrita, tudo bandido, tudo trambiqueiro. Eu não. Eu sou o cara. Ainda apontou para o miserável lá do publicano, aí nem comecei a ir. E o homem estava lá, só batendo no coração, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou. E ele foi justificado. Então, o objetivo dos fariseus, dos líderes religiosos, na sua maioria, era demonstrar uma superioridade espiritual,
em relação aos demais. Para, tipo assim, se colocarem num pedestal de homem e mulher de Deus. Diferenciado. A nata da religião. Aqueles religiosos não eram buscadores de Deus, mas buscadores de popularidade. Eles perverteram aí a prática da devoção e a transformaram em um meio de autoexaltação. Segundo Jesus, eles receberam o que buscavam. Qual é a recompensa, segundo Jesus? Serem reconhecidos como tal. Não tinha recompensa de Deus, mas só o reconhecimento humano, que não dá nada. Não leva nada, não leva a ninguém a nada. Tapinha nas costas. Pô, como fulano ora? Pô, fulano é de Deus mesmo, hein? É ungido do Senhor. Certa feita, Spurgeon disse o seguinte numa oração. Aí, Joãozinho está concordando com a mensagem, viu? Ele disse o seguinte numa oração: Senhor, que eu nunca seja tão profano a ponto de orar a Ti com a intenção de obter louvores para mim mesmo. Isso porque, queridos, o hipócrita é um ator. O hipócrita é alguém que encena um papel, usa uma máscara, encena. Ele não é sincero. O hipócrita não é verdadeiro. Ele finge que ora, mas não ora. É o tipo de oração que não passa do teto, né? Antigamente sempre ouviu falar disso. Oração que não passa do teto. Ele gosta de orar em público para que todos considerem homem ou mulher de oração. Ele ora com motivação errada e com propósito também errado. Sendo assim, queridos, a oração aí ostentatória, ela não é endereçada a Deus, mas é feita diante dos homens, para chamar a atenção dos homens e para receber a recompensa apenas dos homens. E qual é a recompensa? Mais uma vez eu enfatizo, o simples elogio. Tapinha nas costas. Irmão, não precisamos disso. Amém? Não precisamos disso. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém, mas apenas por Deus. Precisamos simplesmente botar a boca no pó e clamar ao Deus eterno, invisível, mas real, na certeza de que Ele está ouvindo, e a recompensa vem dele e não do homem. E mais, não precisamos usar belas palavras, palavras pomposas, ó ao Altíssimo, amantíssimo, glorificado, aquela coisa toda que muita gente usa para orar. Não precisamos, queridos, de palavras pomposas, mas simplesmente rasgar o coração e falar o que sentimos a Deus. É orar, é conversar, é desabafar, é fazer o que muitos fazem diante de um psicólogo, né? A pessoa está ali, não tem com quem falar, paga uma terapia e vai lá, fala. E a pessoa ganha só para ouvir. Né? Às vezes fala 1% e ouve 99%. E a pessoa ainda, o cliente ainda sai falando, pô, mas que médico bom. Que médico bom. Não estou dizendo, como que eu posso dizer? Desdenhando da profissão médica, tá, queridos? Desmerecendo. Não, fala assim, por que a pessoa não entrou no quarto, dobrou o joelho e falou com Deus? Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. De todo o coração. Não como um batimento de ponto, uma religiosidade, né? Eu tenho que fazer por obrigação, mas de coração. Provérbios 15, 8 diz que Deus tem prazer na oração dos justos. Então, amados, a sinceridade nos leva a abrir o coração para Deus com toda a simplicidade, a fim de apresentar a Ele nossos pedidos, de maneira clara, de maneira objetiva, sem palavras ocas, vazias e muito menos artificiais, repetitivas e mecânicas. Nós vamos falar mais à frente sobre a oração do Pai Nosso, que muitos repetem e não sabem nem do que estão falando. Oração mecânica, repetitiva, ladainha, reza. O Senhor não nos chama para rezar, mas para orar, para conversar. Queridos, o farisaísmo religioso não está morto.
Eu nem sei se os fariseus existem ainda dentro da religião judaica. Nunca pesquisei. Não está morto. A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós que frequentamos a igreja. Assim como eles eram acusados e foram acusados por Jesus, nós também temos sido acusados de hipócritas. Irmãos, é possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levavam os fariseus às sinagogas. É possível ir à igreja não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação aí de piedade. É possível. É possível nos orgulhar das nossas devoções particulares, assim como os fariseus se orgulhavam das suas. Não só em relação à oração, mas em relação ao jejum. O mesmo fariseu lá de Lucas 18, ele dizia, jejuo 2 vezes por semana. E realmente jejuavam. Dou o dízimo de tudo quanto tenho. Ele fez a coisa certa, queridos. De maneira errada. Para o quê? Aparecer. Para o quê? Se orgulhar das suas práticas religiosas. Sendo assim, queridos, o que Jesus proíbe aqui no versículo 5 é qualquer tipo de oração com a boca, quando o coração não está envolvido nela. Da boca para fora. Blá, blá, blá. É possível a pessoa estar de joelhos 2 horas e não orar. Falar, mas não ser de coração. Mas tipo assim, para depois dizer para alguém que orou 2 horas. E mais, a oração deve ser preferencialmente no lugar secreto. Repito, a oração deve ser preferencialmente no lugar secreto. Versículo 6 aí, acompanhem comigo. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. É interessante que o quarto aqui mencionado por Jesus era o lugar onde se guardavam as compras da casa. Era um cômodo sem janelas, com apenas uma porta. É o que muitas casas ainda hoje têm, a chamada despensa. Você entra ali, não tem janela, é só uma porta. Isso não quer dizer que tenhamos que entrar na despensa para orar. Não, a pessoa fechar tudo, mas é bem interessante essa aplicação. O que devemos é fechar a porta, seja ela qual for, para ficarmos a sós com Deus e não sermos perturbados ou distraídos por ninguém. Porque até mesmo dentro de um quarto fechado, nós somos perturbados às vezes pela nossa própria mente, nosso pensamento que viaja na maionese. Imagine aberto, num lugar público. Complicado. Por exemplo, um dos lugares mais visitados em Londres, queridos, é o pequeno quarto onde John Wesley orava. É quase que um museu. É um ponto turístico em Londres. Muito visitado. Esse quarto tem apenas uma janela e é uma rica ilustração de alguém que verdadeiramente orava. Para quem não sabe, John Wesley viveu no século XVIII e foi o fundador da igreja metodista wesleyana, uma igreja ainda existente, segundo consta, saudável. Certa feita, John Wesley disse o seguinte: Deus não faz nada senão em resposta à oração. E ele apoiava essa sua convicção, devotando diariamente 2 horas a Deus. Orava 2 horas por dia. Para John Wesley, a oração era o trabalho mais importante que se devia fazer. Irmão, John Wesley foi um homem simples, de 1,59 m de altura, mas que incendiou o mundo com a sua fé e sua vida de oração. Era comum vê-lo em meio a uma multidão, pequenininho, mas conduzindo uma multidão aos pés de Cristo. Detalhe, ele não orava por ser pastor, ele orava simplesmente por ser crente, por ser convertido, por ter nascido de novo. Interessante é que no século XX, mais exatamente em 1940, um grupo de estudantes visitou essa casa em que John Wesley morou. Enquanto todos olhavam aí os livros, outros as mobílias, a cozinha, banheiro e outros cômodos, um jovem
ele entrou no quarto onde John Wesley orava todos os dias. Esse jovem carregava no coração algo que ninguém via, e era sede por Deus, desejo de uma intimidade maior com o Senhor, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. E os olhos desse jovem se fixaram no chão ao lado da cama, onde John Wesley dobrava os joelhos para orar. Esse local tinha marcas de 2 joelhos, literalmente. E esse jovem então se ajoelhou exatamente onde Wesley costumava se ajoelhar para orar. E ali, esse jovem derramou a sua alma dizendo: Senhor, faça de mim o que fizestes com o John Wesley. Comece comigo, Senhor. Faz de novo o que o Senhor fez no passado. Faz de novo. Essa foi uma oração curta, breve, não longa, mas uma oração que tocou o coração de Deus. Quando o guia notou a ausência desse jovem, voltou e encontrou ele de joelhos, à beira da cama de John Wesley, chorando e soluçando. Aquele momento marcou a vida desse jovem. E esse jovem foi Billy Graham. Deus fez dele, de Billy Graham, o maior evangelista da história de todos os tempos. Porém, queridos, a sua jornada começou ali, de joelhos, no quarto em que John Wesley costumava orar. Não foi um palco, não foi num púlpito, mas foi de joelhos. Começou com uma oração simples, dentro de um quarto, de joelhos. Amados, quem muda o mundo começa dobrando os joelhos. Billy Graham não foi o primeiro, mas ele orou como se fosse o último. Como se fosse o último. Foi uma oração da alma, no secreto. Vamos ler de novo o verso 6. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. É claro que Jesus não está de maneira nenhuma condenando aqui a oração em público. Amém? Não está condenando a oração em público. Ele não está condenando aquela oração feita, por exemplo, aqui antes do culto, ou a oração pela família, ou a oração final, que é feita em público. Não está condenando. Até porque a igreja de Atos orava publicamente, com todos juntos, unânimes. E se orava em público é porque todos ouviam. Atos 1,14 diz que todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No entanto, porém, todavia, é condenável ter uma performance de oração em público quando não se ora no secreto. É condenável aquela oração de 10 minutos em público quando não se ora 10 segundos dentro de casa. Esse é o ponto central, tá? Portanto, a melhor oração é aquela que fazemos quando ninguém vê, quando ninguém sabe e quando ninguém nota. A melhor oração é privada, onde só Deus vê, e não aquela em público, quando todos ouvem. Isso porque, queridos, a oração não é um discurso aí de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração diante de Deus. Jesus praticava na íntegra o que ele pregava, literalmente. Marcos 1,35, por exemplo, diz que, tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, que era o eterno Filho de Deus, sem pecado, orava, quanto mais nós precisamos orar, queridos. É uma necessidade. Amados, quando se lê os manuais de crescimento da igreja, do Evangelho Pleno, em Seul, né, uma igreja local, lá em Seul, na Coreia do Sul, que foi pastoreada pelo pastor David Yong-cho por longos anos, nós ficamos impressionados com o gigantismo desse ministério. Detalhe, ele começou, se eu não me engano, ele com a sua sogra. Sogra 10, né? Sogra, mulher de oração. Assim começou a igreja.
diante de muita miséria, muita pobreza, muita dificuldade. Essa igreja começou em 1958 e conta hoje com mais de 800 mil membros. Uma igreja local. É a maior igreja cristã do mundo. Tem 700 pastores auxiliares, 30 mil grupos familiares, 7 cultos a cada domingo com 50 mil pessoas participando de cada culto. É um aglomerado de igreja, com telas em tudo quanto é lugar, porque não tem um templo para 50 mil. Então tem um templo central e tem outro ali projetando e assim por diante. Além da complexidade de uma igreja tão grande, ainda dispõe de várias emissoras de televisão, dezenas de emissoras de rádio e um jornal com 700 funcionários e uma tiragem diária de 1 milhão de exemplares. Essa é a complexidade desse ministério. E diante dessa estrutura, nos perguntamos como deve ser a agenda, ou devia ser a agenda do pastor titular dessa igreja, porque ele já morreu, o David Yong Cho. Por que eu uso essa ilustração? Porque a pessoa fala assim, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Imagine o pastor dessa igreja com tudo isso. Como ele administrava o seu tempo? Eis a questão. Queridos, o pastor Paul Yong Cho gastava apenas 30% do seu tempo administrando toda essa máquina. E 70% do restante ele gastava orando, lendo a Bíblia e preparando o sermão para pregar no domingo, 7 vezes. Estar com Jesus, ficar na presença de Deus, era a grande prioridade do ministério desse pastor. Como exemplo, em um de seus livros, ele conta que, certa feita, o presidente da Coreia do Sul telefonou para o seu gabinete querendo aí uma conversa. Porque ele sempre foi consultado, sempre foi procurado pelos presidentes, mas ele estava orando em secreto. E a secretária dele disse ao presidente coreano que o pastor não poderia atendê-lo porque estava orando. E o presidente retrucou com a secretária e disse que era um assunto de grande importância para a nação e que precisava falar urgentemente com o pastor Paul Yong Cho. A secretária, com muita educação, disse ao chefe do executivo que tinha ordens expressas do pastor para que ele não fosse perturbado em hipótese alguma enquanto estivesse orando. No final do dia, o presidente conseguiu finalmente falar com o pastor Cho e reclamou por não ter sido atendido a tempo. Pensou que, com isso, a secretária seria demitida, por exemplo. Como que você não interrompeu ele porque eu sou o presidente? Sabe qual foi a resposta desse pastor? Meu querido presidente, eu não tinha como falar com o senhor porque estava em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estava conversando com o soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mais importante, queridos. Ele é o mais importante. Por fim, Jesus disse que existe recompensa para quem ora de verdade. Tem recompensa, amém? Quem não quer recompensa? Quando se fala de recompensa, então, já é uma motivação. E é interessante que tanto a mensagem de semana passada, que infelizmente não deu para ser gravada, sobre a importância do dar, Jesus fala sobre recompensa. Hoje, a importância de jejuar, de orar, Jesus fala de recompensa. E não semana que vem, mas uma outra oportunidade, semana que vem vai ser oração ainda, Jesus vai falar sobre o jejum e tem recompensa em se jejuar de maneira correta. Tudo tem recompensa no reino de Deus. Tudo tem recompensa. Jesus disse que o Pai vê em secreto e recompensa em secreto. Queridos, a recompensa da oração não é material. Quando fala em recompensa, a pessoa pensa logo em dinheiro, de repente. Aqui não, ninguém aqui só tem espiritual. Mas tem gente por aí, Você vê até em filmes, a pessoa orando, pedindo recompensas, às vezes materiais. Só que a recompensa não é material. A recompensa da oração não é simplesmente ser ouvido ou receber algo de Deus. A recompensa da oração é a própria presença de Deus em nós. Amados, quando oramos com a motivação certa, da maneira certa e com a predisposição certa,
recebemos mais e mais da presença do Deus Trino em nossas vidas, para a glória de Deus. E nós vamos estar, nas próximas semanas ainda, falando sobre oração. A importância da oração, de fazer a coisa certa, para a glória de Deus, com a motivação certa e em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém e amém. E glória a Deus.